Pessoal, boa noite, tudo bem? Vou dar um minutinho para o pessoal poder entrar e vocês só confirmem para mim se está ok a imagem, o som. Vocês conseguem me ouvir bem? Pessoal, boa noite. Mais uma vez a gente vai fazer essa live. A ideia, né, como vocês já sabem, é que essa live ela aconteça a cada 15 dias. A gente pode trazer vários assuntos aqui de interesse de vocês, principalmente. Não só coisas que a escola precisa passar para vocês, mas abordando sempre visando o crescimento da criança, o bem-estar da criança, o desenvolvimento da criança como um todo dentro da educação. Então, a ideia hoje não é ultrapassar 30 minutos, não podemos ultrapassar 30 minutos para não ficar muito cansativo para vocês. Se vocês quiserem, pode deixar perguntas e aí depois a gente responde. Não vou conseguir responder agora, senão a gente perde um pouquinho a linha do raciocínio aqui. E a live também fica gravada, então se alguém não puder assistir, vocês puderem encaminhar para as pessoas, é muito importante que essas pessoas assistam, que todos os pais da escola tenham acesso, porque hoje a gente vai tratar de um tema bem importante e principalmente que vai ajudar vocês. Eu sei que pai, mãe, procura muita coisa, a internet hoje é um mundo tão vasto, tão fácil, então vocês conseguem o tempo todo estar pesquisando, estar procurando coisas novas e a ideia é falar às vezes mais do mesmo para vocês, mas com um olhar diferente e, gente, a gente falando, às vezes, cai a ficha de uma maneira diferente, porque eu tenho quase que certeza que 95% do que eu vou falar aqui pra vocês já sabem. Mas às vezes eu falando pra vocês, eu colocando pra vocês de uma outra forma e tendo esse olhar de professora mesmo, dá um chacoalhão diferente. Então, a ideia dessa live de hoje é a gente dividir esse tema em 3 lives. Então, eu vou começar hoje, mas teremos mais 2 capítulos, porque eu não vou conseguir falar tudo num só. O tema é a importância do crescimento e o desenvolvimento da autonomia das crianças. O que é isso? Então, eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito de como as crianças se desenvolvem, qual é a importância desse crescer. É tão difícil quando a gente tem um bebê e a gente vê ele crescendo e ele tendo autonomia. Tem mães que acabam barrando isso por medo de perder a criança, por medo de não ter mais o bebê dentro de casa, de deixar de ser um bebê e ser uma criança. Mas isso é muito importante. A gente vê... eu sempre falo que pai de primeira viagem é difícil, mas pai de segunda, terceira, quarta viagem, meu Deus do céu, é mais difícil ainda. Por quê? Pai de primeira geralmente tem a ideia de ter o segundo filho, mas pai de quando é segunda e terceira e sabe que não vai ter mais filhos, ele segura mais. Para desapegar é muito difícil. Então a gente tem muito problema com isso. Às vezes aquela coisa que foi tão tranquila no primeiro filho, quando vem para o segundo filho e tá fazendo essa transição, deixando de ser bebê, começando a ser criança, é um parto, literalmente. Então a gente tem que trabalhar isso com os pais. Às vezes o problema não está na criança e está no pai. Às vezes a gente chama os pais aqui para conversar e fala, olha, não vamos mandar o filho de vocês para psicólogo, mas a gente vai mandar vocês para fazer terapia. Porque às vezes precisa, o problema não está na criança, está no pai. Então eu quero falar um pouquinho sobre esses pontos com vocês. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as fases que a nossa escola tem, de como funciona. Tem muitos pais que nos perguntam, tem muitos pais que têm dúvidas. Então eu vou esclarecer de uma vez por todas como que a gente trabalha cada idade, o que é trabalhado, né, em que série é encaixada cada idade e como que funciona isso. Então aqui na escola a gente tem berçário 1 Baby, berçário 1 Kids, berçário 2, mini grupo, maternal, jardim 1, jardim 2. E aí depois disso é o primeiro ano. Carol, é obrigatório passar por todas essas fases?
O ideal é que sim. Se a criança começou com a gente com 4 meses, o ideal é que ela passe por todas essas séries. O berçário 1 Baby, eles são crianças de 4 meses até mais ou menos 1 ano. A ideia é passar de série, né? Quando a criança ela já começa a andar e está com o andar firme. A partir deste momento, a gente entende que a criança já está apta para ir para o berçário 1 Kids. Berçário 1 Kids são crianças de 1 ano, 1 ano e 2, 1 ano e 4 meses, até 1 ano e 8, 1 ano e 10, 2 anos. Então, é amplo, né? Vocês percebem que varia muito de uma criança para outra, e isso a gente só vai conseguir definir e cravar com o desenvolvimento da criança, com a particularidade da criança. Então, eu não consigo cravar que a criança ela tem que ir para o berçário 1 Kids quando ela fizer 1 ano. Pode ser que não, pode ser que tem criança que vai antes, tem crianças com 11 meses no berçário 1 Kids. Então, depende muito do desenvolvimento da criança. Não é porque o seu filho tem algum problema, não é nada disso, tá? Cada criança tem o seu tempo e a gente precisa respeitar esse tempo. Berçário 2. Berçário 2 geralmente são crianças de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, até 2 anos e 2, 2 anos e 3. E o minigrupo de 2 a 3 anos. Depois disso, a gente já trabalha com as obrigatoriedades. Existe uma data de corte, a data limite, isso é lei, e aí a gente não tem mais como burlar esse tipo de coisa, não tem como eu colocar a criança na série só porque ela tem um desenvolvimento diferenciado, e aí a gente tem que cumprir essa lei. Então, a data de corte, a criança ela tem que ter a idade completa até dia 31 de março do ano. Então, para uma criança cursar o maternal, ele tem que ter 3 anos até dia 31 de março. Uma criança para fazer o Jardim 1 tem que ter 4 anos até dia 31 de março. E uma criança para fazer o Jardim 2 tem que ter 5 anos até dia 31 de março do ano que ela estiver cursando, ok? Aí, pro primeiro ano, ela tem que fazer 6 anos até dia 31 de março. Ponto final. Esse é a nossa grade de séries. Então, lembrando, para berçário 1, Baby, Kids, berçário 2 e minigrupo, a gente trabalha basicamente com o desenvolvimento da criança. A gente não se liga tanto na faixa etária. Tem criança que faz o berçário 1 Kids, pula o berçário 2 e vai direto para o minigrupo, porque a gente analisa, observa e acha que é mais interessante a criança já pular o berçário 2 e ir para o minigrupo, porque aquela criança talvez necessite de um incentivo maior de desenvolvimento naquele momento. E o minigrupo ele vai trazer isso. O berçário 2 é aquela transição onde a criança está deixando de ser bebê e indo para a parte da criança. Então a gente não quer mais prolongar tanto isso, a gente já quer dar um choque na criança para que ele vai sozinho andando, tá? Então a gente analisa, observa criança por criança. Então não se desesperem, não fiquem aflitos, principalmente o pessoal que está no berçário 1, que tudo tem o seu tempo. Também não fiquem observando o vizinho, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Vocês acham mesmo que aquele colega de vocês que tem um filho na idade parecida com a de vocês vai chegar e vai falar assim, ah, porque meu filho, a menina não tá andando, nossa, não, ele vai chegar e falar assim, meu filho anda com 11 meses, o seu não tá andando ainda, nossa, esse menino tem um problema, essa menina... Então assim, para com isso, nem tentem comparar o filho de vocês, nem com o primo, nem com o vizinho, nem com o amigo, nem com ninguém, nem com o carinha da TV, nada. O filho de vocês é único e ele tem o tempo dele. Então a gente precisa tomar cuidado e dar os estímulos necessários para que ele cumpra as obrigações que ele tem de acordo com a idade. Combinado? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre berçário 1, Baby, berçário 1 Kids e berçário 2. É um período muito difícil para os pais trazer a criança para a escola. Como é difícil, né, gente? Eu sempre falo que não estou menosprezando os pais aqui, nem sendo machista, nem sendo feminista, por favor. Mas vou falar um pouquinho da mãe primeiro. Para a mãe é muito complicado. A mãe ela passa 9 meses com o bebê na barriga. Tem o parto, que é um momento muito mãe e filho, né? Muitos pais participam hoje, muito legal. Mas é uma experiência que o pai, por mais que ele esteja presente, ele não consegue passar.
E aí tem a fase da licença maternidade, maioria das mães ficam de 4 a 6 meses em casa, tem o período de amamentação. Então, de repente, tudo isso se acaba, a história de 1 ano e meio, 24 horas com aquela criaturazinha ali, ou na barriga ou no colo, você tem que simplesmente entregar ele para pessoas desconhecidas, que vocês não têm confiança, que vocês precisam para voltar a trabalhar. E aí vem a culpa. Poxa, tô deixando meu filho aqui por causa do dinheiro. E não é isso, gente. Não é assim que as coisas funcionam. A vida, ela precisa seguir. E quando a gente decide ter um filho, a nossa vida não pode parar. Esse filho, ele vai precisar de uma estrutura e é o dinheiro que vai trazer isso. Então, não se culpem, mulheres, tá? Estejam tranquilas. Eu sempre falo isso para as mães que vêm conhecer a escola, que é o primeiro contato. Primeira coisa é a confiança. É aquela coisa de que, cara, bateu aqui, vou apostar nisso. E aos poucos essa confiança, ela vai sendo desenvolvida cada vez mais. Então não se culpem, vocês estão fazendo o melhor pro filho de vocês. Eu sempre falo também que a menos que você tenha uma avó para cuidar pelo primeiro ano, só depois não, tá? Mas pelo primeiro ano, eu vou explicar o porquê não depois. Pelo primeiro ano é a melhor opção, gente. Mas já que não tem, é melhor trazer para a escola do que deixar com um desconhecido dentro de casa. Aqui a gente vai ter estimulação, aqui tem pessoas que estudaram para cuidar do filho de vocês. A gente, além dos cuidados, a gente tem toda uma parte pedagógica, tem toda uma estrutura por trás. Então eu sempre indico isso. Bom, ingressou na escola. Primeiro ponto. Você, pai, você, mãe, tem que estar seguro dessa decisão, porque não vai ser fácil. Muitas, sabe, eu falo por mim, né? Sou uma pessoa que eu detesto academia. E se eu começo a fazer uma academia, qualquer coisa vai ser motivo para eu desistir. Qualquer coisa. Ah, meu dedinho tá doendo. Pronto, hoje eu não vou pra academia. Ah, meu cabelo tá doendo. Não vou pra academia de novo. Ah, macho, poxa, acabou. Já desisti da academia. Eu posso ter pago 12 meses. Mas eu não quero mais, não vou. Então, quando a mãe não tá segura disso, ela arruma qualquer desculpa para desistir daquilo. Então, o primeiro ponto é esse. É o pai, a mãe, o casal, eles estarem em harmonia com essa escolha e estarem certos, seguros. Os pais precisam estar preparados para o ingresso do filho. Não são os filhos. As crianças nunca estarão preparadas para vir para a escola. Não tem como isso acontecer. É uma novidade para eles. Só que vocês precisam estar preparados. Eu sempre falo isso para os pais também. Querendo ou não, vocês estão obrigando o filho de vocês. Vocês escolheram, eles nem tiveram essa opção. Então estejam certos, estejam seguros dessa decisão. E qualquer decisão que vocês vão tomar é muito difícil. Precisa ser pensada, precisa ser conversada. Eu vejo direto casais chegando aqui desesperados porque precisam deixar a criança em algum lugar e não se prepararam antes e querem porque querem uma vaga. E aí a gente para, conversa, explica e fala assim, então tá, agora vocês vão tomar uma decisão. E não é assim, não, eu quero agora, pode fechar aí. Não, não é assim. Isso aqui é o nosso ganha-pão. Eu poderia muito bem, gente, simplesmente qualquer pai que aparecer aqui desesperado, falar assim, tá bom, pode ser. Só que não. Antes do nosso ganha-pão, vem essa questão que a gente sabe como funciona a cabeça de uma mãe e a cabeça de um pai. Então, primeiro ponto, estejam seguros. Segundo ponto, quando a criança vem para a escola, berçário 1, berçário 2, tem a parte da amamentação. Como isso é difícil. Berçário 1 baby, a criança ainda está amamentando no peito, não tem muito o que fazer. É necessário para a criança o peito, né? O médico fala, tá mais do que comprovado que o leite materno, ele é essencial no desenvolvimento da criança. Tem mãe que infelizmente não consegue, mas as mães que conseguem, elas precisam continuar essa amamentação. Só que existe um período que isso é necessário para a criança. Tem muita gente que fala que a criança ela tem que mamar até quando ela quiser, né? Livre demanda até quando ela quiser. E se a mãe tem leite até os 3 anos, tá tudo certo. Gente, não é assim. Sabe por que não é assim? Porque compromete a criança em outros pontos. Então, a amamentação do berçário 1 baby, leite materno, excelente. Não tem problema. Livre demanda até a criança começar a se alimentar.
Começou a alimentação, aí a demanda ela já começa a ficar mais controlada. E vocês precisam cuidar disso. Existem crianças maiores que às vezes chegam aqui, passam o dia super bem, passaram um dia super tranquilo, nem lembraram que existia o leite da mãe. A hora que a mãe chega, a hora que a criança vê a mãe, essa criança fica desesperada e ela arranca. E aí a mãe, coitada, tenta, né? Calma, filho, deixa a mãe sentar no banco, pelo menos, pra conseguir dar o leite e tal. Então, assim, calma, gente. O leite, ele existe pra que ele possa alimentar o filho de vocês. A partir do momento que a criança já come bem, aquele leite já não tem mais o efeito que ele deveria ter. E aí que é o ponto. Sabe por que vocês continuam muitas vezes dando o peito? Não é por causa da criança, é por causa de vocês. Esse é um elo muito grande que existe entre a mãe e a criança. Eu sei que o que eu tô falando aqui choca. Eu sei que eu tô falando aqui às vezes parece até, nossa, Carol, que desumana você. Mas é preciso falar, gente. É preciso. Eu não vejo problema nenhum. Crianças de um ano e pouquinho igual. A gente tem uma mãezinha, por exemplo, que todos os dias ela vem dar o leite pro filhinho, a hora que ela vem buscá-lo e tal, o menino super tranquilo, super fofo. Não tem problema nenhum. Só que vai chegar um momento que isso vai começar a atrapalhar o desenvolvimento da criança. A criança, quando ela tem ainda o aleitamento materno, ela é uma criança mais dependente, ela é uma criança que é mais apegada, é uma criança que é mais mimada, vamos dizer assim. Então a gente percebe nitidamente, a gente até fala, isso vai trabalhar, quando vocês param de fazer essa amamentação, isso vai trabalhar a autonomia da criança. Eu sei que não é fácil ouvir isso, eu sei. Mas chega um momento que a livre demanda ela não é mais necessária. Vocês precisam ter horário de sono correto, né? O primeiro ano da criança é muito difícil, mas depois a criança ela precisa aprender a dormir o período que ela precisa. Então não tem como ela acordar no meio da noite gritando que ela quer leite. Ela precisa dormir aquele período todo e você mãe também precisa, você pai também precisa. Então a gente começa a ensinar, a dar autonomia. Por isso que eu falo que é difícil, que é muito complicado. A gente é um assunto bastante polêmico a gente entrar nisso. Porque dói, machuca, a mãe não quer, a gente não quer cortar esse elo, a gente não quer falar assim, porque às vezes, muitas vezes, é o único momento que você tem a sua criança ali como um bebê. Mas ele não é mais bebê muitas vezes, ele já está crescendo, tá? Então, o primeiro ponto da amamentação é esse. Entrem numa rotina, entendam o que é de fato necessário para o filho de vocês. Não parem com essa coisa de pensar só em vocês muitas vezes. E vocês acharem que através disso vocês estão fazendo bem para ele. Então, a gente tem às vezes essa confusão. O leite é um deles. Então, a gente acha que, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo bem prático aqui para vocês. Até o berçário 1 Kids, as crianças elas tomam mamá depois do almoço e depois do jantar. Então, elas têm mamadeira geralmente de manhã em casa, depois do almoço aqui, depois do jantar e no final da noite em casa. E às vezes uma de madrugada. Então, são quase 5 mamadeiras por noite. É muito leite. Quando a gente vem pro berçário 2, as crianças não tomam mais leite na escola. E tem mãe que isso é Deus nos acuda. Como assim meu filho vai ficar sem tomar leite o dia todo? Mãe, o seu filho não precisa mais de leite. O seu filho come arroz, feijão. E o leite, ele só é para alimentar o seu filho. Ele já está sendo alimentado com comida. Então, após... E existe esse vício, né? Tem muita criança que tem o vício de que depois que comer, tem que chupetar alguma coisa, o leite, para poder dormir. Então, no berçário 2, a gente faz a substituição do leite. Geralmente, a gente já retira as mamadeiras e deixa copinhos de suco. Ponto final. A criança ela não passa fome, a criança não vai ter um problema de obesidade ou coisa do tipo, porque o leite, ele nada mais é que gordura. E tem mãe que acha isso um absurdo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse entendimento, porque isso é o melhor para os nossos filhos. Não é o melhor pra gente, é um sacrifício pra gente. Combinado? Próximo ponto. A questão do andar, a questão do falar.
não tem uma idade certa para que a criança ande, para que a criança fale, né? A gente coloca aí, geralmente, o andar até 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses e o falar até os 3 anos. Só que para isso acontecer, é necessário que haja estímulos. Não adianta, a criança ela vai aprender muito por absorção, ela tá ali no meio, ela é uma esponjinha, ela vai aprender bastante. Só que se a gente entrega tudo de mão dada para essas crianças, elas não vão aprender. Então, gente, coloquem, né, um espaço, óbvio, seguro, mas deixem que as crianças caiam, deixem que elas peçam o que elas querem. A gente teve um caso uma vez aqui na escola de 2 alunas irmãs, gêmeas. E a mãe era desesperada porque elas não falavam. Elas tinham 3 anos e meio e elas não falavam. E nunca tinham ido para a escola. E elas começaram com a gente e tal, e elas aqui também não falavam. Mas por que elas não falavam? Porque elas se comunicavam entre elas e elas não precisavam falar. Tudo que elas precisavam, elas tinham. Então, se elas tinham água, era só apontar, vinha a água. Se queria leite, apontava, vinha o leite. E assim ia. E entre elas conseguiam se comunicar sem a fala. Porque gêmeas, né? Então, o convívio é muito grande, elas se entendiam. Então, a gente precisa fazer esse estímulo. Tem alguns momentos que a escola vai chamar vocês e vai falar assim, olha, tá um pouquinho fora do normal, o desenvolvimento tá um pouquinho lento demais. Então, a gente precisa de um auxílio. E aí entram fono, psicólogos, terapeutas e tudo mais. Quando a gente fizer isso, procurem. A gente tem um outro olhar. A gente não está comparando o filho de vocês com outras crianças. Mas a gente, às vezes, observa o filho de vocês e acha que ele poderia dar mais. E tem alguma coisa que esteja bloqueando ele e ele não está conseguindo dar esse mais. Então, tenham esse cuidado. E toda vez que a gente fizer esse alerta, nos dê essa resposta. Próximo passo, sono. Outro caso super polêmico que a gente cansa de falar para os pais. A gente vê também muitas matérias por aí falando que não, deixa a criança dormir com você até quando ela quiser. Isso é super saudável. Não é. A criança ela precisa ter o quarto dela, ou ter a cama dela, o espaço dela para ela dormir. E você, se é casado, o casal precisa ter o espaço dele. Se é solteiro, você precisa ter a sua individualidade. Então, gente, isso é muito importante. A criança precisa ter horário para dormir. Então, todos os dias, às 9 horas, a criança tem que dormir. Ah, mas não dá, não tem como, porque ele só dorme comigo, porque não. Tá tudo errado. Você vai ter que fazer um sacrifício. Mais uma vez, volta àquilo que eu falei. Muitas vezes é por nós e não por eles. Então, a gente tem que fazer por eles. Vamos lá. Horário de dormir é horário de dormir. Nem que você tenha que fazer um sacrifício, apagar as luzes da escola, da casa toda, deitar, fingir que vai dormir. Depois você vai falando pra ele, porque ele também tem que entender que você é adulto e ele é criança. E tem que ter o espaço dele. Não dá pra dormir no meio do casal, não dá pra dormir na mesma cama que o pai ou que a mãe. Cada criança precisa ter essa individualidade, essa qualidade desse sono. Porque aqui na escola eles dormem, gente. Aqui na escola, todos os pais sempre falam, ai, gente, vocês fazem alguma coisa. Sabe o que a gente faz? A gente prepara o ambiente. Então, o ambiente a gente coloca uma música de ninar. A gente tem um umidificador, a gente tem o ar-condicionado que, né, fica em 25 graus. A gente deixa a luz bem baixinha. As crianças vão. É muito legal, porque lá no Berçário 1 Baby, Berçário 1 Kids, né? Aliás, Berçário 1 Baby é cadeirinha. Então a gente coloca as crianças nas cadeirinhas, ok. No Berçário 1 Kids, eles já sabem qual é o colchão deles. A gente não coloca a criança deitada, a criança vai andando. Vocês veem isso pelo vídeo. As crianças vão andando, deitam no colchão, viram do lado e dormem. A mesma coisa no Berçário 1, no Berçário 2 e no minigrupo. É claro que tem dia que tem aquela criança que não quer dormir e tal, natural. Cada um é cada um e cada um tem o seu momento do dia. Mas, no geral, todos dormem e a gente não precisa balançar ninguém, a gente não precisa pegar ninguém no colo, a gente não precisa fazer nada disso. Berçário 1 Baby ainda um pouquinho, vai? São bebês, né? Então a gente dá uma balançada, às vezes tem que ter, rola um colinho.
Mas a partir do berçário 1 Kids e berçário 2, a gente não precisa fazer isso. Não é porque a gente não quer, a gente não precisa. Por que aqui na escola isso funciona e em casa não? Mais uma vez, não é por causa das crianças, é por nossa causa. É porque a gente quer que a criança dependa da gente daquela maneira. E a gente precisa trabalhar essa questão da autonomia. A criança precisa se virar sozinha. A gente faz até um ponto. Dali para depois é a criança. Alimentação, a mesma coisa. A criança, a partir do momento que ela consegue segurar uma colher, ela tem que ser estimulada a comer sozinha. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que é muito séria, mas que a gente não pode inculcar, mas a gente tem que pensar, a gente não é pra sempre. Pai e mãe não é pra sempre. Então a gente precisa preparar os nossos filhos para que eles para que eles tenham autonomia cada vez mais cedo, a independência cada vez mais cedo. Tem criança que chega aqui na escola com 4 anos, com 5 anos, que não sabe ir ao banheiro, que não sabe comer. Por quê? Porque o tempo todo a mãe fez tudo pra ele. A gente tem adultos também que não sabe, desculpa, homens e mulheres, né? Eu não vou só colocar homens, mas eu lido com muitos estagiários, né? Muita gente vem procurar estágio aqui na escola. E eu tenho pessoas que chegam aqui que estão cursando uma faculdade e que às vezes a gente olha e faz entrevista e faz toda aquela seleção e tudo mais, mas a gente faz perguntas básicas para as pessoas, você percebe que a pessoa não está preparada para a vida. Tem pessoas de 18, 19 anos que não sabem cozinhar um arroz, não sabem se virar na vida, não sabem lavar uma roupa. Então a gente precisa preparar as crianças para isso. E de maneira urgente. É desde bebê que acontece. O meu tempo está se esgotando. Eu não consegui terminar de falar. Então a gente vai ficar para a próxima live, para não ficar muito comprida. Já são quase meia hora de live. O pessoal depois de assistir fica compridinho. A última coisa que eu vou falar, e depois eu continuo na próxima, é sobre chupeta e naninha. Gente, não tem problema. Ok, a criança tem que ter um objeto de apego, tem que ter a chupeta, tem que ter a naninha. Não condeno o uso disso, não tem problema. Mas nós precisamos restringir o tempo que a criança vai utilizar isso. Tem criança aqui na escola que passa o dia inteiro sem chupeta. O dia inteiro, nem parece que a criança usa chupeta. Pois vê a mãe apontando no portão, a criança sai correndo para pegar a chupeta. Por quê? Porque as tias são bravas? Não, ninguém tem que brigar com ele para ele ficar sem chupeta. Ele fica porque ele quer, ela fica porque ela quer. Então, alguém está sendo muito condizente com a situação. Alguém está sendo muito bonzinho com a situação. Então, a gente tem que ter isso. Até determinada idade, é necessário que a criança tenha esse apego, essa naninha, essa chupeta. Depois disso, gente, não é mais necessário. Não faz bem para a criança no final. Então, vamos começar a mudar essa maneira de pensar que está enraizado na gente. A gente acha que qualquer coisa que a gente fizer vai fazer bem para a criança, qualquer coisa que deixa ela feliz vai fazer bem para a criança. E não é assim. Tem coisas que vão fazer muito bem para a criança e não vão deixar ela feliz no primeiro momento. Mas depois vocês vão ver que vai fazer toda a diferença na vida dela. Combinado? Então, na próxima, daqui 15 dias, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso. Vou ainda finalizar a parte do berçário 2, berçário 1 aí. Alguns pontos ainda falar pra vocês. E a gente já entra na parte do minigrupo. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, pode mandar perguntas, pode mandar por e-mail, por aqui, o que ficar mais fácil pra vocês. Até mais, boa noite. Tchau!